Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Izion! Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre judô, né? Começamos então com o objetivo da aula. A nossa aula de hoje tem como objetivo nós reconhecermos a origem, a evolução histórica do judô, compreender as suas noções básicas, princípios, valores, tudo esses fundamentos que norteiam o judô. Vamos começar? O que nós já sabemos sobre o judô? Você já ouviu a contagem Ishi, Ni, San, Shi e Go? Se sim, você conhece o judô. Se não, saiba que esses são os números japoneses, muito usados na prática deste esporte. A história do judô. O judô tem o DNA indiscutível em seu pai, que é o japonês Jigoro Kano. Com o estudo das técnicas do jiu-jitsu, Kano tratou de selecionar, modificar e aprimorar vários dos golpes da arte marcial, sempre com o cuidado de eliminar os mais perigosos. Criou um novo estilo de luta, batizado de judô. Quem já teve a oportunidade de entrar numa sala de judô pode verificar que existe uma foto, né, do Jigoro Kano e que sempre por respeito a eles, os seus esportistas, eles entram e eles fazem um cumprimento ao criador desse esporte. Continuando na história, em 1882 ele fundou o Instituto Kodokan, e desde o início pregou que a evolução técnica do praticante do judô estivesse ligado a um avanço espiritual, com base nos ensinamentos orientais que determinam que muitas vezes é preciso ceder para vencer. Iremos observar que ao longo, que estaremos estudando o judô, nós ouviremos com muita frequência essa frase, ceder para vencer. Em 1886, foi organizada uma disputa entre várias escolas de lutas do Japão. Em 1899, o judô chegou à Inglaterra pelas mãos do próprio Jigoro Kano. Já em 1902, o esporte chegou aos Estados Unidos por meio de uma demonstração ao presidente Franklin Roosevelt, que chegou a praticar a modalidade. Vejam, que logo que que o judô foi criado no Japão, ele começou a se difundir pelo mundo. Em 1905, ele chega na França, ou seja, ele chega na Europa e se espalha rapidamente. Após estes feitos, ele se popularizou no mundo todo. Chegou ao Brasil por volta de 1922, quando Issei Maeda, ou o Conde de Koma, como era chamado, fez sua primeira apresentação no país, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o judô chegou no Brasil primeiramente aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. Somente em 1938, quando um grupo de japoneses desembarcou no Brasil, liderados pelo professor Ryuzo Ogawa, eles fundaram a Academia Ogawa, que passou a ensinar a modalidade. A partir dali, o judô ganhou forças também aqui no Brasil. Criado em julho de 1951, a IJF. Em 18 de março de 1969, então foi fundada a Confederação Brasileira de Judô, a CBJ. O judô estreou no programa olímpico, ou seja, nós tivemos a primeira apresentação do judô na Olimpíada de Tóquio em 1964, apenas como demonstração. Somente em Munique, em 72, vejam, 2 Olimpíadas após a sua estreia, é que o judô realmente começou a fazer parte do conjunto de esportes olímpicos. Em Barcelona, no ano de 1992, as mulheres foram aceitas e começaram a competir.
Perceberam aqui que depois de 20 anos que o judô já estava nas Olimpíadas, que tivemos a primeira mulher a competir nos Jogos Olímpicos. Então vamos praticar? Atividade número 1. Quais as entidades regulamentam o judô em nível mundial e brasileiro, respectivamente? Você vai fazer uma pesquisa, vai colocar aí no seu caderno quais são essas entidades que regulamentam esse esporte. Primeiro mundialmente e depois dentro do nosso país, no Brasil. E vai colocar qual a sua opinião sobre a função das mesmas na estruturação desse esporte e na organização das competições. Então vamos praticar? E aí, pessoal, colocaram em prática? Escreveram lá então? Fizeram a pesquisa?
E aí, o que vocês descobriram? Quais as entidades que regulamentam o judô mundialmente e no Brasil? E colocaram a sua opinião? Então, vocês vão compartilhar essas respostas com os seus colegas, ok? Então, vamos continuar. O judô, nós falamos um pouquinho da história do judô, agora nós vamos entrar em seus fundamentos, os seus princípios. Começando, o judô ele tem várias palavrinhas difíceis para quem não conhece essa modalidade, mas vamos lá. Começando, nós temos 2 princípios fundamentais. O primeiro chama-se Seiryoku Zenyu. E o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer Seiryoku Zenyu? Quer dizer que o melhor uso da energia em busca da eficiência máxima. O judô, ele busca a eficiência máxima do indivíduo, Ele busca a sua evolução. Para os senseis de Goro Kano, qualquer arte marcial que aplicasse o princípio máximo do Seiryoku Zenyu se tornaria judô. Outro princípio também com um nome bastante diferente para nós, se chama Jita Kyoei. Isso mesmo, Jita Kyoei. O que quer dizer? Um bem-estar mútuo. No judô não se beneficia uma pessoa exclusivamente ou a mim mesmo. O bem-estar ele tem que ser mútuo, Deve levar o praticante a agir sempre em prol do bem-estar de todas as pessoas que estão envolvidas em suas ações, evitando assim atitudes egoístas, coleguismos e outras ações que prejudicam as pessoas envolvidas. Estes são os 2 princípios fundamentais que deveriam reger as ações, tanto dos praticantes do judô quanto dos seus simpatizantes, amantes, Algumas pessoas consideram o princípio do judô como o ceder para vencer. Lembram que lá no começo desse vídeo nós falamos essa frase, o ceder para vencer? Então, isso é a consequência daquele primeiro fundamento que nós vimos, o Seiryoku Zenyu, pois como preciso sempre utilizar da forma mais otimizada da minha energia para vencer, muitas vezes, a melhor forma para que isso aconteça, para que eu possa vencer, muitas vezes é eu cedendo, usando a força do adversário contra ele mesmo. Mas isso não significa que devemos sempre ceder para vencer. Isso só deve ser feito quando for resultado do Seiryoku Zenyu. Vamos lá, pessoal? Então, além dos princípios, nós temos também no judô as suas máximas, Chamadas as máximas do judô. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre isso. As máximas do judô dizem: quem teme perder já é vencido, Nós não podemos chegar numa competição ou em algum desafio já temendo perder, Porque se nós já estamos com medo, nós já estamos vencidos. Conhecer-se é dominar-se e dominar-se é triunfar. Então, dentro do judô, eles buscam o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Se eu tenho uma dificuldade, eu vou conhecer a minha dificuldade, eu vou trabalhar em cima dessa minha dificuldade para que eu possa triunfar nos meus objetivos. Quando verificares com tristeza que nada sabes, terá feito o teu primeiro progresso no aprendizado. O que significa isso? Significa que nós nunca sabemos tudo, E que quando nós reconhecemos que nós não sabemos, nós vamos buscar conhecimento, nós vamos buscar aprimoramento. Então, nós já estamos tendo o primeiro progresso, nós já estamos melhorando e avançando. Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário. Quem venceste hoje poderá te derrotar amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância.
O que nos coloca aqui, né? Que nós temos sempre que respeitar o nosso adversário. Se nós vencemos o nosso adversário, nós o respeitamos e nós vamos procurar nos aprimorar, porque na próxima, este adversário, ele vai trabalhar as suas dificuldades para numa próxima competição, ele nos vença. Então nós temos que vencer sempre a nós mesmos, sempre ser melhor que nós mesmos. Somente se aproxima da perfeição quem procura com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade. Vocês viram aqui? As máximas do judô sempre falam sobre nós vencermos a nós mesmos, sobre nós evoluirmos a nós mesmos, sobre nós buscarmos sabedoria e sempre com humildade. O judoca não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. O judoca que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu aos seus companheiros. O que quer dizer aqui? Que o judoca ele tem que aprender e colocar os seus ensinamentos para os seus companheiros. Ele não pode reter aquilo que ele aprendeu. Ele tem que compartilhar. Todo o aprendizado, todo o ensino, tudo que nós aprendemos, ele deve ser compartilhado com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que nós convivemos. Mais uma vez, nós voltamos naquele princípio de o foco não sou eu, o foco é o bem-estar de todos. Devemos saber que cada dia um pouco mais, utilizamos que o saber para o bem-estar é o caminho do verdadeiro judoca. O bem-estar sempre de todos. Praticar o judô e educar a mente a pensar com velocidade e exatidão, bem como ensinar o corpo a obedecer corretamente. O corpo é uma arma cuja eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. O judô ele busca o desenvolvimento integral do ser humano. Corpo, alma, mente. Depois de tudo isso que vocês viram até aqui, vamos praticar mais um pouquinho? Em se tratando da forma mais otimizada do uso da energia para vencer, surge um dos princípios fundamentais do judô. Você vai definir agora o conceito do dizer que praticamente se tornou um mantra, né? O ceder para vencer, muito difundido no judô. Apresente a sua ideia a respeito.
Voltamos então. E como foi resolver essa atividade, escrever esse conceito tão famoso que se tornou um mantra no judô, o ceder para vencer? Depois que você concluir, né, se você ainda não concluiu, você pode concluir, acrescentar, esteja aí compartilhando com os seus colegas de turma e trocando informações sobre esse conceito tão importante no judô. Continuando então, aqui nós temos as faixas do judô, tanto no Brasil quanto no Japão. São as categorias, são as evoluções que o atleta, ao longo da sua prática no esporte, vai alcançando. E o que nós estudamos então? Nós começamos com uma pequena introdução, falamos um pouco sobre a história do judô. Vimos que o seu pai, o japonês Jigoro Kano, que criou esse estilo de luta e o batizou de judô. Que esta luta chegou no Brasil somente em 1922, quando o Issei Maeda fez a sua primeira apresentação no país, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vimos que o judô ele tem dois princípios fundamentais. O Seryoku Zenyu, que significa o melhor uso da energia em busca da eficiência máxima, e o Jita Kyoei, que corresponde a um bem-estar mútuo. Vimos ainda, conhecemos e praticamos sobre o mantra do judô, que é o ceder para vencer. Se você gostou dessa aula e quiser saber um pouquinho mais sobre o judô, acesse esses links que estão disponíveis. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre o judô e seus fundamentos e princípios básicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!